Paz, queridos. Nesse 50 dias por avivamento, nós temos uma grande oportunidade de, em um período de crise, buscar a Deus intensamente e promover um grande avivamento, não só no nosso meio, mas por onde passarmos, e que esse avivamento pode se espalhar por toda a face da terra. Grandes avivamentos aconteceram em períodos de crise, onde as pessoas que buscavam a Deus muitas vezes não sabiam muito o que fazer, então elas foram orar. No século XIX, a igreja ela era uma igreja bem forte, bem enraizada, e começou a surgir a ciência naquele século, e juntamente com ela grandes teorias começaram a surgir também, inclusive a teoria da evolução, onde diz que o homem veio do macaco e foi evoluindo até chegar ao nosso estágio. A igreja não tinha muitas respostas para aquelas coisas e começou a entrar em crise, e essas crises levaram os grandes homens de Deus a orar muito, porque era uma igreja forte que dominava politicamente tudo e todas as coisas, e diante dessas teorias que começaram a surgir, as pessoas foram se dispersando da igreja, e com isso a igreja entrou em crise, não é? Por não ter resposta para essas coisas, por de imediato não poder combater aquelas coisas. Então eles começaram a orar muito, e não é coincidência que no século XIX houve grandes avivamentos aqui na terra, da parte de muitos avivalistas como Wesley e tantos outros. A virada do século XIX para o século XX também houve um grande avivamento que ficou conhecido na história como o avivamento da Rua Azusa, não é? William Seymour, ele era um negro americano, e ele foi convidado para ministrar numa igreja. Nessa época já os avivamentos do século XIX já tinham impulsionado tudo isso para o século XX. Então ali as pessoas falavam em línguas, as pessoas já era muitas pessoas já eram bem alinhadas com essa questão do Pentecoste, não é? Então muitas igrejas já eram pentecostais naquela época, mas nos Estados Unidos era um movimento novo, e o William Seymour, ele chegou na igreja para pregar sobre isso, sobre falar em línguas e tantas outras coisas, batismo com o Espírito Santo, e aquela igreja fechou as portas para ele, inclusive literalmente com cadeado. E o William Seymour ali, ele foi convidado por um irmão daquela própria igreja, e ele começou a orar e a buscar a Deus na casa desse irmão, e muitos outros irmãos se reuniam com ele, e eles buscaram a Deus e começaram a orar, e o número de pessoas foram crescendo, e ali começou a acontecer um grande avivamento. Pessoas falando em língua, pessoas profetizando, sendo batizadas com o Espírito Santo. E por que eu estou falando de William Seymour? Porque esse homem ele foi frustrado ali, ele foi convidado para uma igreja onde não deixaram ele falar dessas coisas. E o que aconteceu? Ele foi orar, buscar a Deus. E tudo isso aconteceu para que um grande avivamento fosse promovido naquela época. E nós todos conhecemos aí a história da Rua Azusa, que foi um período de grande avivamento na história dos avivamentos, não é? Então, queridos, eu quero dizer que no tempo de hoje também nós passamos por grandes privações de toda a ordem, não é? De ordem econômica, de ordem financeira, de ordem política e espiritual, enfim, a população mundial está passando por uma crise intensa. E qual que é o nosso grande papel? Qual que é o papel da igreja nesse tempo? Eu digo para vocês que é buscar a Deus. E a nossa igreja está promovendo aí 50 dias por avivamento a partir dessa semana. Todos nós orando, buscando,
todos os dias às 6 horas da manhã nós vamos estar juntos como igreja, orando, buscando por avivamento, jejuando durante 50 dias. E nós mesmos, como igreja, a Igreja Batista já viveu um avivamento. Muitos de vocês talvez não viveram isso, chegaram depois, mas no 2010 a gente viveu um grande avivamento na igreja e nós temos certeza que Deus vai fazer de novo. Então, eu estou aqui convocando vocês para estar conosco intensamente buscando a Deus nesses 50 dias. Olha só, 2 Crônicas 7, Deus diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, é isso que está acontecendo nesse tempo. Deus permitiu que uma grande praga se alastrasse por toda a face da terra, que é o coronavírus. Isso trouxe grandes complicações em todas as áreas, econômicas, espirituais, em todas as áreas. Mas o que Deus nos diz nesse tempo? Que nós devemos nos humilhar, orar, buscar a sua face, e dos céus ele ouvirá, perdoará o nosso pecado e curará a nossa terra. Então a única solução para todos esses problemas que está acontecendo na terra é buscar a Deus. E eu convido vocês para nesses dias promover um grande avivamento no nosso meio, através da oração, através do jejum, através da unidade do povo de Deus, todos no mesmo propósito, buscando um grande avivamento, e certamente já está acontecendo em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.